Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção a todos vocês. Estamos iniciando mais uma semana e também, dentro da liturgia, estamos na 31ª semana do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho dessa segunda-feira, que está em Lucas 14, de 12 a 14. Dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, o contexto do Evangelho de hoje que nós ouvimos é o convite feito a Jesus para uma refeição à casa do fariseu. Jesus havia sido convidado para um jantar. E Jesus põe a observar naquele jantar a chegada dos convivas, e a maioria procurava os lugares de destaque, os primeiros lugares. E é comum entre nós percebermos isso. Na lógica do reino apresentada por Jesus, os critérios são diferentes. Aqueles critérios comerciais, de intercâmbio, de favores, deverão ser substituídos por um amor gratuito, humilde e desinteressado. Estes são os valores do reino: humildade, gratuidade e serviço desinteressado. Só desta forma, todos, inclusive os pobres, os humildes, aqueles que não têm poder, aqueles que não têm dinheiro para retribuir os favores, aí terão lugar, numa verdadeira comunidade de amor e de fraternidade. Esses são os valores que a comunidade cristã ela deve ser realçado, ou melhor, visibilizado nas nossas comunidades. Humildade, gratuidade e um serviço desinteressado. Mas, infelizmente, nós encontramos isso em muitas comunidades, felizmente, mas infelizmente também nós não encontramos esses valores, esta lógica do reino. Encontramos às vezes essa lógica do mundo, que é a soberba, que é o interesse, é só o interesse. Não é um serviço gratuito, mas é um serviço que tem primeiros, segundos e terceiros interesses. Então, a proposta do reino é chamar para o banquete não aqueles que poderão nos recompensar com trocas de favores, mas convidar pobres, coxos, aleijados, cegos, aqueles que não terão como nos retribuir. Nisto está a verdadeira alegria e o sentido mais profundo do dar, sem querer nada em troca, esperar somente de Deus a recompensa. Deus espera de nós gestos gratuitos, sem querer nada em troca, nem retribuição. Fazer por amor a Deus e esperar somente a recompensa que virá ao seu tempo e ao seu modo. Essa é a gratuidade. É fazer, não é para mostrar. Não é prestar um serviço querendo um elogio, mas é por amor, simplesmente por amor. E se o elogio vier, Deus seja louvado. E se não vier, eu não fiz motivado por isso. A motivação primeira não é o elogio, é servir. Agora, quando a gente faz motivado por um elogio,
aí nós perdemos o critério do reino, que é fazer por amor a Deus, é prestar o serviço por amor a Deus, sem querer nada em troca. Os cegos, os coxos representam todos aqueles que a religião oficial excluía da comunidade da salvação. Na comunidade cristã não pode faltar aqueles que são os menos desfavorecidos, sejam eles quem for. Na comunidade cristã, no banquete, deve ter lugar para todos. E se existe alguém se sentindo excluído do banquete, da comunidade, da participação da família de Deus, nós devemos rever, converter, abrir as portas e dar lugar à mesa para que esses irmãos se acheguem e se sentem, não no último, mas se sentem perto daquele que se fez o último, Jesus Cristo. Jesus se fez o último dos últimos, e quem se fizer o último está perto de Jesus, porque ele se fez o último. Ele nunca foi o primeiro. Aquele que é o servidor da comunidade, esse está perto de Jesus, porque Jesus se fez servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então Jesus diz que esses que representados, coxos, pobres, cegos, seriam hoje os marginalizados de nossa sociedade, aqueles que todos desprezam, aqueles que excluem, são excluídos da salvação. E pensemos, quais são os pobres de hoje? Quais são os coxos de hoje? Quais são os cegos nas nossas comunidades cristãs que às vezes estão se sentindo o último? Quem se sente o último na nossa comunidade? E quem é que às vezes que está querendo ocupar o lugar sendo o primeiro? Estes são aqueles aos quais os discípulos de Jesus de maneira especial deverão acolher. Na nossa comunidade deve ser acolhido, todos os casais de segunda união, ser acolhido em nossas comunidades, as pessoas homoafetivas. Mas padre, eles estão em pecado. Irmãos, não só quem somos nós para condenar as pessoas? Nós não estou dizendo que está certo e que está errado, que concordo ou discordo. Eu estou dizendo que é preciso colocar amor, que nos nossos corações existe amor, e à medida que se sentirem acolhidos, nós vamos então dando formação, explicando a palavra, conhecendo a palavra, e aí cada um vai dando a sua resposta. Nós temos que ser uma igreja aberta, disposta a acolher, não a condenar as pessoas, mas uma igreja que acolhe, que ajuda, que faz um caminho, um processo, que ajuda o outro a entrar num processo de conversão, mas antes, nos coloquemos nesse processo de conversão. Eu também, eu me incluo nesse processo de conversão. Aliás, o primeiro é para mim mesmo. Então, que as palavras do Evangelho podem até parecer ingenuamente românticas, mas elas são revolucionárias. Elas necessitam de coragem, de uma grande prova de amor para pô-las em prática. Procuremos nada fazer para se exibir, mas procurar na humildade servir de maneira especial aqueles que são ou se sentem os últimos na comunidade. Pensemos nisso e deixemos o Evangelho tocar nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.